O Robert, né, era um pregador popular, amigo da corte real e um fundador acadêmico de certa capacidade. Ele era dificilmente um teólogo. Se suas obras pastorais foram amplamente copiadas e até plagiadas, é porque falavam bem de verdades conhecidas. Esse é o caso do pequeno tratado sobre a confissão de pecados de luxúria. Pode ser um fragmento de alguma obra maior perdida. Pode ter sido planejado como um guia prático independente para uma área particularmente difícil. Tá? Em qualquer uma das hipóteses, ele é extremamente revelador no cuidado que os sodomitas poderiam esperar receber no confessionário. O tratado, que é conhecido apenas por suas palavras iniciais, como se o pecador deve dizer, consiste em uma série de diálogos ideais entre o confessor e o penitente sobre pecados de luxúria. Então, os pecados são de vários tipos, eles vão desde a masturbação até a cópula entre pessoas do mesmo sexo, bestialidade, beijar, tocar os órgãos genitais de outra pessoa, tocar os próprios órgãos genitais com ejaculação precoce, até mostrar o pênis para outra pessoa. O centro da preocupação é claramente o pecado dos sodomitas, que serve como uma ameaça na análise dos pecados menores. O Robert evita a questão de como interrogar os penitentes sobre questões sexuais, fazendo com que o penitente inicie o diálogo imaginário. Então, o penitente admite ter ejaculado ao tocar sua natureza com suas próprias mãos. Então, atenção aqui, o uso de natureza para se referir ao pênis é um lembrete surpreendente de como é difícil dar qualquer sentido filosófico estrito a esse termo. Percebe? Ah, ele tocou na própria natureza. Não dá para dar um sentido filosófico ao termo, porque esse termo é usado, inclusive, para se referir a pênis. Então, por isso, cada texto tem que ser lido de forma específica, não generalizada. O confessor deve responder da seguinte forma: você pecou gravemente e parece ser mais grave pecado ao fazer isso do que ao conhecer sua própria mãe. Veja o problema lá do texto falso de Agostinho. Pois é mais grave conhecer um parente do que conhecer um estranho. E quanto mais próxima for a pessoa como um parente, mais grave será o pecado cometido com ela. Portanto, aquele que se polui dessa forma peca mais gravemente. Aqui, Robert transfere a falsa passagem agostiniana, que a gente já mencionou, da cópula entre pessoas do mesmo sexo, onde Paulo da Hungria havia anexado, agora o Robert vai transferir para a masturbação. Então, veja, olha a ideia. Quanto mais próxima a pessoa, mais pecado é. De forma bastante engenhosa, ele torna a relação de uma pessoa com relação a si mesma o pior caso de incesto. Como você está mais próximo de si mesmo do que de qualquer outra pessoa, fazer sexo consigo mesmo é o pior tipo de incesto. E Robert não está sozinho nessa, hein? Uma lógica semelhante sobre a relação consigo mesmo na masturbação pode ser encontrada anteriormente na tradição pastoral. Na compilation, originalmente composta por volta de compilação, né, de 1216, Pedro de Portier dedica um capítulo separado ao monstro da masturbação. O pecado deve ser investigado com cautela, mas uma vez confessado, deve ser julgado com severidade. O confessor deve dizer que este pecado é tão terrível que nunca é nomeado claramente, mas sim sempre mencionado sob um certo eufemismo como suavidade. Ele é diferente do vício sodomítico, pois corrompe apenas uma pessoa, mas também é mais monstruoso do que esse vício. Na masturbação, a mesma pessoa é tanto ativa quanto passiva, e o masturbador é como se fosse homem e mulher, como se fosse um hermafrodita. Isso nas palavras do texto, tá? Uma vez que o fato de um único caso tenha sido estabelecido, o confessor deve perguntar se esse pecado já foi confessado antes. Em caso afirmativo, nenhuma alegação de ignorância deve ser aceita.
A próxima pergunta é se o penitente ejaculou o sêmen fora do útero, de alguma forma que não seja por contato com o corpo. E agora vem a questão que a Larissa até, né, falou anteriormente. Então tem que ser sempre para procriação. A grande questão aqui que tem que ser ejaculado no útero, tá? Então, ao contato com as mãos de outra pessoa, que é detestável e pior do que a masturbação. Depois, a cópula entre pessoas do mesmo sexo, ou cópula com animal, e assim por diante. Todos são crimes enormes reunidos sob o termo abuso, e todos corrompem a natureza.